E se você não altera a quantidade de bocas, aí a gente começa a ferir a planta, a gente começa a colher mais do que ela cresce, a gente começa a diminuir a planta e aí a gente começa a tirar muita força de rebrota dela. Então esse é o segredo, é esse equilíbrio o tempo todo entre aumentar e diminuir carga dos lugares. Às vezes as pessoas não compreendem ou acham muito difícil, porque quando eu falo assim, você tem que diminuir, você tem que aumentar, tudo é resposta de clima. Então a gente tem um potencial. O que vai interferir no potencial do pasto? A gente tem um potencial de crescimento da pastagem que está implantada na área em virtude, primeiro, de clima, chuva e temperatura. Então nós estamos no verão, beleza, nós temos temperatura alta que a planta precisa. Nós temos luminosidade que a planta precisa. E nós temos também período de chuva. Isso vai influenciar muito. E aí a outra coisa que vai responder demais na capacidade de carga, a própria fertilidade do solo, ou daquela mancha, ou daquele pedaço, daquele setor. Nenhuma fazenda ela tem 100% do solo igual. A gente vê muito isso aqui nessa fazenda. Lugares que aguentam mais carga, lugares que aguentam menos carga. Por quê? Fertilidade do solo e manejo. Então, quando fazendas que melhoram o manejo, acontece de ter taxas de lotação muito maior, fazendas que pioram o manejo, ou nem tem manejo, tem taxas de lotação muito mais baixas. Mas aí entra o seguinte, além disso, o ajuste constante, que é isso que nós estamos conversando aqui. Pode passar alguns dias sem chover, a planta sente e ela fala, poxa, você tinha um volume de gado aqui dentro, que eu tava com potencial de crescimento, meu potencial de crescimento, ele caiu. E se você não altera a quantidade de bocas, aí a gente começa a ferir a planta, a gente começa a colher mais do que ela cresce, a gente começa a diminuir a planta e aí a gente começa a tirar muita força de rebrota dela. Então um ajuste constante de carga é que vai interferir, é respeitar o que ela está falando. Ora ela fala, eu aguento menos e você tem que colocar menos. Ora ela fala, eu estou produzindo muito e você tem que colocar muito também para não me deixar passar do meu ponto de colheita. Vou falar que a cada semana vem aqui dar uma olhada para tomar uma decisão se eu tenho que fazer ajuste de carga. O ajuste de carga é muito importante porque eu não quero deixar o pasto passar, que é ruim, pasto alto, além do preconizado, é ruim. E também não quero deixar, principalmente, o pasto baixar demais. Porque se eu deixar baixar, eu tiro reserva, eu tiro força de crescimento das plantas e, consequentemente, depois esse pasto não vai aguentar uma taxa de lotação maior que ele poderia aguentar quando volta a ter o clima, a chuva favorável. É isso aí, mais ou menos essa dica.